eu me lembro do momento exato em que soube que estávamos quebrados. Ainda consigo visualizar minha mãe na geladeira e o olhar no rosto dela. Eu tinha 6 anos de idade e cheguei em casa para almoçar durante o intervalo da escola. Minha mãe me dava a mesma coisa todos os dias: pão e leite. Quando você é criança, nem pensa nisso, mas acho que era tudo o que podíamos comprar. Naquele dia eu cheguei em casa e entrei na cozinha e vi minha mãe na geladeira com uma caixa de leite, como sempre. Mas daquela vez ela estava misturando algo. Ela estava balançando, sabe? Eu não entendi direito. Ela me trouxe o almoço e estava sorrindo, como se tudo estivesse bem, mas eu percebi na hora o que estava acontecendo. Ela estava misturando água no leite. Não tínhamos dinheiro suficiente para o resto da semana. Estávamos quebrados, não apenas pobres, mas quebrados. Meu pai havia sido jogador profissional de futebol, mas estava no fim de sua carreira e não tinha mais dinheiro. A primeira coisa que perdemos foi a TV a cabo. Acabou o futebol, acabou o Match of the Day, acabou o sinal. Chegava em casa à noite e as luzes estavam apagadas. Sem eletricidade por 2, 3 semanas seguidas. Eu queria tomar banho e não havia mais água quente. Minha mãe esquentava a chaleira no fogão. E eu ficava em pé no chuveiro jogando água quente na minha cabeça com um copo. Houve ocasiões em que minha mãe precisava pedir pão emprestado da padaria no fim da rua. Os padeiros nos conheciam, eu e meu irmãozinho, então deixavam que ela pegasse uma fatia de pão na segunda-feira e pagasse apenas na sexta. Eu sabia que a gente tinha problemas, mas quando ela estava misturando água no leite, eu percebi que já era, sabe? Essa era a nossa vida. Eu não disse uma palavra, eu não queria estressá-la. Eu apenas comi meu almoço, mas juro por Deus, eu fiz uma promessa a mim mesmo naquele dia. Era como se alguém tivesse estalado os dedos e me acordado. Eu sabia exatamente o que precisava fazer e o que eu iria fazer. Eu não podia ver minha mãe vivendo daquele jeito. Eu não aceitaria aquilo. As pessoas no futebol amam falar sobre força mental. Bom, eu sou o cara mais forte que você vai conhecer. Porque eu me lembro de sentar no escuro com meu irmão e minha mãe, rezando e pensando, acreditando, sabendo que um dia as coisas aconteceriam. Não contei minha promessa pra ninguém por um tempo, mas alguns dias eu chegava em casa da escola e encontrava minha mãe chorando. Até que eu finalmente disse pra ela: mãe, tudo vai mudar, você vai ver. Eu vou jogar futebol pelo Anderlecht e vai acontecer muito rápido, nós vamos ficar bem. Você não precisa mais se preocupar. Eu tinha 6 anos de idade. Perguntei pro meu pai: quando eu posso começar a jogar futebol como profissional? E ele me disse: 16 anos. Então eu disse: ok, 16 anos. Vai acontecer, ponto final. Deixa eu te dizer uma coisa. Todo jogo que eu já disputei na minha vida foi uma final. Quando eu jogava no parque, era uma final. Quando eu jogava no recreio do jardim de infância, era uma final. Eu tô falando sério. Eu tentava rasgar a bola todas as vezes que eu chutava. Força total. Eu não tava chutando colocado, não. Não era chute colocado. Eu não tinha um novo FIFA. Eu não tinha um PlayStation. Eu não tava brincando. Eu tava tentando te matar. Quando eu comecei a ficar mais alto, alguns professores e pais de alunos pegaram no meu pé. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu vi uns adultos dizerem: ei, quantos anos você tem? Que ano você nasceu? E eu fiquei tipo: o quê? Você tá falando sério? Eu tinha 11 anos, eu jogava pela base do Lierse. E um dos pais do outro time literalmente tentou me impedir de entrar em campo. Ele disse: quantos anos tem esse menino? Cadê o documento dele? De onde que ele veio? E eu pensei: da onde que eu vim? Cara, como assim de onde eu vim? Eu nasci na Antuérpia, eu sou belga. Meu pai não estava lá porque não tinha carro para me levar aos jogos fora de casa. Eu estava completamente sozinho e precisava me impor. Eu fui pegar meu documento na minha mala e mostrei para todos os pais, e eles o passaram de mão em mão, inspecionando, e eu lembro do sangue me subindo a cabeça. E eu falava: cara, eu vou te matar, eu vou matar seu filho, eu vou matar todo mundo. Eu não vou só matar, agora eu vou destruir. Você vai levar seu filho para casa chorando agora. Eu queria ser o melhor jogador de futebol da história da Bélgica. Esse era o meu objetivo. Não apenas bom, não apenas ótimo, o melhor de todos. Eu jogava com muita raiva, por causa de muitas coisas. Por causa de ratos que viviam no nosso apartamento, porque eu não podia assistir a Liga dos Campeões, pela maneira que os outros pais olhavam pra mim. Eu tava numa missão. E quando eu tinha 12 anos, eu marquei 76 gols em 34 jogos. Eu marquei todos eles usando as chuteiras do meu pai. Quando os nossos pés ficaram do mesmo tamanho, nós compartilhávamos as chuteiras.
Um dia, eu liguei pro meu avô, o pai da minha mãe. Ele era uma das pessoas mais importantes da minha vida. Ele era a minha conexão com o Congo, da onde minha mãe e meu pai vieram. Então, eu tava no telefone com ele um dia e eu disse: vô, eu tô indo bem, eu fiz 76 gols e a gente ganhou a liga. Os grandes times estão começando a me notar. E geralmente, ele queria ouvir sobre os meus jogos, mas naquela vez, tava estranho. Ele disse: legal, Romelo, muito bom, mas você pode me fazer um favor? E eu perguntei: claro, vô, qual favor? E ele disse: você pode cuidar da minha filha, da sua mãe, por favor? E eu lembro de ter ficado confuso sobre o que o vovô estava falando. Eu disse: claro, pode deixar, eu cuido da mãe sim. E ele disse: não, você tem que me prometer. Você pode me prometer? Cuida da minha filha, apenas cuide dela pra mim, tá bom? E eu falei: claro, vovô, eu prometo. 5 dias depois, meu avô acabou morrendo. E então aí eu entendi o que ele queria dizer. Eu fico muito triste pensando nisso porque eu gostaria que ele tivesse ficado vivo mais 4 ou 5 anos pra me ver jogar pelo Anderlecht. Pra ver que eu cumpri minha promessa, sabe? Pra ver que tudo ficaria bem. Eu disse pra minha mãe que eu conseguiria chegar lá quando eu tivesse 16 anos. Eu errei por 11 dias. 24 de maio de 2009, final do playoff Anderlecht vs Standard Liège. Aquele foi o dia mais doido da minha vida, mas precisamos voltar um pouquinho no tempo, porque no começo da temporada eu mal jogava pelo Sub-19 do Anderlecht. O treinador me colocou na reserva e eu pensava: como que eu vou conseguir um contrato profissional no meu aniversário de 16 anos se eu ainda sou reserva do Sub-19? Então, eu fiz uma aposta com o técnico. Eu disse pra ele: eu garanto a você, se você me colocar pra jogar, eu vou fazer 25 gols até dezembro. Ele riu, ele literalmente riu na minha cara. E eu disse: vamos apostar então. E ele respondeu: ok, mas se você não fizer os 25 gols até dezembro, você vai pro banco de reservas. Certo, mas se eu vencer, você vai limpar todas as minivans que levam jogadores pra casa depois do treino. E ele topou. E mais uma coisa, você vai ter que fazer panqueca pra gente todos os dias. O técnico concordou e a gente fez um trato. Foi a aposta mais estúpida que ele já fez. Eu tinha 25 gols em novembro. Estávamos comendo panquecas antes do Natal, meu irmão. Que sirva de lição: você não mexe com um garoto que está com fome. Eu assinei um contrato profissional com o Anderlecht no dia do meu aniversário, 13 de maio. Fui direto comprar um novo FIFA e um pacote de TV a cabo lá pra casa. Já era o fim da temporada, então eu tava em casa relaxando, mas a Liga Belga estava meio louca naquele ano, porque o Anderlecht e o Liège terminaram empatados em pontos. Então haveria um playoff de 2 partidas para decidir o título. Durante o jogo de ida, eu tava em casa assistindo TV como torcedor. Então, no dia anterior ao jogo de volta, eu recebi uma ligação do técnico do time reserva. Alô? Fala, Romelo, o que você tá fazendo? Pô, tô saindo pra jogar bola no parque. Não? Faz as suas malas, vem pra cá agora mesmo. O que aconteceu? Não, você precisa sair pro estádio agora. O time principal pediu por você. Como assim? Sim, você. Venha, agora. Eu literalmente corri pro quarto do meu pai e falou: pai, levanta, precisamos correr. O que aconteceu, filho? O Anderlecht, cara. Eu nunca vou esquecer. Eu cheguei ao estádio e praticamente corri pro vestiário. O roupeiro disse: ok, garoto, que número você quer? Eu pedi a 10. Ele riu na minha cara. Eu era muito novo, eu não sabia. Ele disse: jogadores da base usam números acima do 30. E aí eu pensei: bom, 3 mais 6 é igual a 9, então esse número é legal, me dá o 36. Naquela noite no hotel, os jogadores adultos me fizeram cantar uma música pra eles no jantar. Eu nem lembro qual eu escolhi, minha cabeça já tava girando. Na manhã seguinte, meu amigo literalmente bateu na porta da minha casa pra ver se eu queria jogar futebol e minha mãe disse: ele foi jogar. Jogar onde? Ela falou: na final. Saímos do ônibus no estádio e cada jogador estava usando um terno legal, menos eu. Eu vestia um terrível agasalho e todas as câmeras de TV estavam na minha cara. A caminhada para o vestiário foi de uns 300 metros. Talvez uma caminhada de 3 minutos. Assim que coloquei meu pé no vestiário, meu telefone começou a explodir. Todo mundo tinha me visto na televisão. Eu recebi 25 mensagens em 3 minutos mais ou menos. Meus amigos estavam ficando loucos. Cara, onde você tá? O que você tá fazendo na TV? A única coisa que eu respondi foi pro meu melhor amigo. Eu disse: mano, eu nem sei se eu vou jogar. Eu não sei nem o que tá acontecendo, mas continuo assistindo TV. Aos 18 minutos do segundo tempo, o treinador me colocou em campo. Eu pisei no gramado pelo Anderlecht com 16 anos e 11 dias. A gente perdeu a final aquele dia, mas eu já tava no céu, cara. Eu cumpri a promessa pra minha mãe e pro meu avô. Aquele foi o momento em que eu soube que a gente ia ficar bem. Na temporada seguinte,
Eu ainda terminava o meu último ano no colégio e jogava a Liga Europa ao mesmo tempo. Eu precisava levar uma grande mochila para a escola para poder pegar um voo no fim de tarde. Vencemos a Liga Belga com folga, foi uma loucura. Eu realmente esperava que tudo isso acontecesse, mas talvez não tão rápido. De repente a imprensa estava crescendo em torno de mim e colocando todas essas expectativas nas minhas costas, especialmente com a seleção. Por algum motivo eu não estava jogando bem pela Bélgica, não estava funcionando, mas pera cara, eu tinha 17 anos. Quando as coisas corriam bem, eu lia os artigos de jornal e eles me chamavam de Romelu Lukaku, o grande atacante belga. Mas quando as coisas não corriam bem, eles me chamavam de Romelu Lukaku, atacante belga, descendente de congoleses. Se você não gosta do jeito como eu jogo, tudo bem. Mas eu nasci na Bélgica, eu cresci na Antuérpia, em Liège, em Bruxelas. Eu sonhava em jogar pelo Anderlecht, eu sonhava em ser Vincent Kompany. Eu começava uma frase em francês e terminava em holandês. Eu colocava um pouco de espanhol, em português ou lingala, dependendo do bairro que eu tivesse. Eu sou belga. Somos todos belgas. É isso que faz um país legal, não é? Eu não sei porque algumas pessoas do meu próprio país querem que eu fracasse. Eu realmente não entendo. Quando eu fui pro Chelsea e não tava jogando, eu vi os caras dando risada de mim. Quando eu fui emprestado pro West Brom, eles estavam dando risada de mim. Mas tudo bem, essas pessoas não estavam comigo quando colocamos água no nosso cereal. Se vocês não estavam comigo quando eu não tinha nada, vocês realmente não podem entender nada sobre mim. Sabe o que é engraçado? Eu perdi 10 anos de Liga dos Campeões quando eu era criança. A gente não podia pagar, cara. Eu chegava à escola e todas as crianças estavam falando sobre a final e eu não sabia o que tinha acontecido. Eu lembro em 2002, quando o Real Madrid jogou contra o Bayer Leverkusen, todo mundo falava: "Nossa, aquele chute maravilhoso do Zidane, você viu e tal". Eu tinha que fingir que sabia do que eles estavam falando. 2 semanas depois, a gente estava sentado na aula de computação e um dos meus amigos baixou um vídeo da internet e eu finalmente vi o Zidane mandar aquele voleio espetacular. Naquele verão, eu fui para minha casa para assistir o Ronaldo Fenômeno na final da Copa do Mundo. A história de todo o resto daquele torneio eu ouvi das crianças da escola. Eu lembro que eu tinha buracos nos meus sapatos em 2002, cara. Grandes buracos. 12 anos depois, eu tava jogando a Copa do Mundo. Meu irmão Jordan também virou jogador. 2 crianças da mesma casa, da mesma situação, que deram certo. Sabe de uma coisa? Eu vou lembrar de me divertir dessa vez. A vida é curta demais para estresse e drama. As pessoas podem dizer o que quiserem sobre o nosso time, mas não sobre mim. Cara, escuta, quando a gente era criança, a gente não podia pagar pra ver o Thierry Henry no Match of the Day. Depois, eu aprendi com ele todos os dias na seleção da Bélgica, junto com a lenda, em carne e osso. E ele me dizendo tudo sobre como atacar os espaços, como ele costumava fazer. Thierry deve ser o único cara no mundo que vê mais jogos de futebol do que eu. Nós conversamos sobre tudo. Estamos sentados e tendo debates sobre a 2ª divisão da Alemanha. Thierry, você viu o esquema do Fortuna Düsseldorf? Claro que eu vi! Cara, isso é a coisa mais legal do mundo pra mim. Eu realmente, apenas realmente gostaria que meu avô tivesse vivo pra ver tudo isso. Eu não tô falando de Premier League, de Série A, eu não tô falando do Manchester United, do Chelsea, do Napoli ou da Inter de Milão, nem da Liga dos Campeões, nem da Copa do Mundo. Não é disso que eu tô falando. Eu apenas queria que meu avô tivesse vivo pra ver a vida que a gente tem agora. Eu gostaria de ter mais uma conversa com ele por telefone que seja, pra poder dizer pra ele: "Viu, vô? Eu te disse, a sua filha tá bem. Não há mais ratos no nosso apartamento. Ninguém mais dorme no chão aqui. Não tem mais estresse. Estamos todos bem agora. Estamos bem, vô. Eles não precisam mais checar os nossos documentos. Eles sabem o nosso nome. Nosso nome é Lukaku."